Olá, um feliz e um abençoado salto para você, para toda a sua família e para todas aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado porque você tem nos ajudado muito a levar paz, fé, esperança, a certeza do amor e do perdão de Jesus para muitas pessoas. Amém? O presente sabático de hoje traz para nós algo maravilhoso para nossa reflexão. E vem nos trazendo também uma pergunta. Sou eu uma pessoa prudente ou insensata? Vamos analisar primeiro o significado das duas palavras? O que vem a ser uma pessoa prudente? A pessoa prudente é aquela que não fala pelos cotovelos. Ela mede as consequências das suas palavras. Ela também mede as consequências dos seus atos. Ela não se envolve em questões alheias. Se ela está de passagem por um lugar e ela vê ali um bate-boca, um desentendimento, ela não para ver. Ela não se aproxima, mas ela passa de largo e ela vai embora, porque ela pode enxergar a consequência dela parar ali. Se uma coisa pior acontecer, ela pode ser atingida de alguma forma, ou ela pode até ser levada como testemunho em caso de alguma situação de violência. Então o prudente não para, não se envolve. O prudente pensa naquilo que vai falar e naquilo que vai fazer. Ele olha lá na frente a consequência dos seus atos e das suas palavras. O prudente, quando vê um cachorro estranho, é mesmo que esteja na coleira com seu dono, ele não aproxima para passar a mão, porque ele pode sair mordido. O insensato, entretanto, é muito diferente. O insensato fala pelos cotovelos. Ele não raciocina as consequências das suas palavras. O insensato, se vê um bate-boca no meio da rua, enquanto ele está caminhando, ele para ouvir. É como se ele quisesse ver o circo pegar fogo e ver o que é que vai dar aquilo. E ele não pensa. Se eu ficar aqui, se acontecer uma coisa pior, eu posso ser atingida e eu posso ser até levada como testemunho. O insensato não raciocina, não pensa isso, ele para ali, ele fica. E muitas vezes ele sofre na própria pele a penalidade da sua insensatez. O insensato, ele se aproxima de um cachorro que ele não conhece e ele vai fazer carinho e ele às vezes sai mordido. Então eu pergunto, como que você se enxerga? Como que eu me enxergo? Eu sou prudente ou eu sou insensata? Você já viu resultados bons por causa da sua prudência? E você já passou por resultados ruins e negativos por causa da sua insensatez? A palavra de Deus nos ensina sobre isso. E vejamos o que ela nos diz. No capítulo 24 de Mateus, Jesus vem trazendo para nós alguns aconselhamentos que foram dados lá no passado para os discípulos e para as pessoas que se aproximavam de Jesus. E Jesus os ensinava a orar. O prudente, ele ora antes de tomar uma decisão. Ele pede a direção de Deus para não fazer a escolha errada. O prudente
ele vê diante de si duas estradas e Jesus ensina que caminho que deve seguir e ele então sai fora do perigo de uma estrada e anda por estrada correta, mais segura. Esse é o prudente. O prudente, ele tem o cuidado, ele tem cautela quanto a ouvir os falsos profetas. Ele não vai alicerçar a sua fé, a sua crença no assim diz o pastor. Mas ele vai ouvir o assim diz o Senhor. Ele vai analisar quando ele escuta alguma coisa na sua igreja e ele vai buscar na palavra de Deus se aquilo tem bom fundamento, se aquilo vai realmente ajudá-lo a crescer na fé. Este é o prudente. O prudente, quando constrói a sua casa, como diz aí em Mateus 24, a partir do verso, Mateus 7, a partir do verso 24, o prudente, ele faz uma boa fundação para a sua casa. Ele sabe utilizar bem a pedra, o cimento, a ferragem, e ele edifica a sua casa sobre a rocha. É o que diz aqui no livro de Mateus 7. O prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Aí vem a chuva, vem o vendaval e a sua casa está segura, porque foi edificada sobre a rocha. A pessoa, porém, insensata, ela não ora antes de tomar uma decisão. A pessoa insensata, ela vê duas estradas. Se alguém diz, ó, por aqui é mais perto, vai por ali. E a insensata vai. Às vezes é mais perto, mas é uma estrada mais perigosa. E ela não mede as consequências. A insensata, ela escuta só o pastor. Ela não busca a palavra de Deus por si mesma na sua casa. Ela não ora, ela não pede a orientação do Espírito Santo. Ela é como se fosse uma Maria, vai com as outras. Opa, aquela igreja ali está cheia, deixa eu ir para ela. Ou o pastor daquela igreja ali é de boa aparência, fala bem, passa confiança. E ela vai ouvir aquele profeta ou aquele pastor. E às vezes ela vê a sua fé mal alicerçada. Então eu faço uma pergunta para você e para mim. O que eu sou? Eu sou prudente ou eu sou insensata? Como está sendo construída a minha casa ou a minha vida espiritual? Em quem eu estou pondo a minha confiança? Eu tenho examinado a palavra de Deus? Eu tenho buscado por mim mesmo compreender o que Deus tem para me ensinar? Eu tenho orado, eu tenho vigiado, eu tenho buscado a orientação do Espírito Santo para eu andar por terrenos seguros na minha vida espiritual. Sabe? Às vezes o insensato vai muito pela aparência, mas o prudente vai muito pelo que assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais a ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós precisamos examinar a palavra de Deus como pessoas prudentes, como pessoas que realmente queremos ser orientados por Deus. Como está a sua fé? A sua vida espiritual? Está alicerçada em quê? Você tem buscado
estudar a palavra de Deus, aprender mais, praticar mais. Você tem aprendido como melhor fazer a vontade de Deus, estruturando a sua fé em Cristo Jesus, que é a rocha da nossa salvação. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Às vezes, os crentes, os religiosos, estão confiando tanto no líder da sua igreja, estão colocando tanto a confiança naquilo que eles falam, que perdem o rumo e perdem o caminho dos portais celestiais. Vamos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos alicerçar a nossa fé na rocha. Porque assim fazendo, quando Jesus voltar, nós vamos poder dizer: este é o nosso Deus que nós aguardávamos e Ele nos salvará. Essa é a rocha qual eu estruturei a minha fé. É exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Que nós ouçamos a sua voz falando no nosso coração. Porque aqui diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam são como as pessoas prudentes. Não importa se assentado ao seu lado, aí na igreja, tem pessoas que não estão levando a sua religião a sério. Tem pessoas que estão fazendo coisas que ele, como cristão, não deveria fazer. Não olhe para essa pessoa, não faça o que essa pessoa está fazendo. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Coloque os seus pés sobre a rocha, que é Jesus. E não confie deliberadamente nos líderes religiosos, tendo-os como se eles fossem o próprio Deus. Eles são falhos, eles são fracos, eles são pecadores, eles são humanos. E às vezes, eles caem, e caem feio. E aqueles que puser a sua confiança neles vão cair também, vão perder a fé também, porque olhavam aquela pessoa, aquele líder, aquele profeta, como se fosse ungido pelo Senhor. Às vezes ele até foi um dia, mas depois começou a ouvir a voz do inimigo. A vaidade cresceu dentro de si, ele começou a ficar orgulhoso, achando que ele era capaz de tudo. E a vaidade o levou para um terreno perigoso. Às vezes, ele nem tinha alicerce em Cristo Jesus. Ele tinha apenas facilidade de persuasão, de expressão, e convencia as pessoas com facilidade, visando o próprio lucro, o próprio bem-estar, e as pessoas, por acreditar, vai seguindo como se fosse um cego seguindo o outro cego. Eu e você não podemos ser cegos seguindo o outro cego. Vamos seguir a Jesus. Porque se alguém tropeçar e cair na nossa frente, nós vamos ter o Espírito Santo para estender a nossa mão e ajudá-lo a levantar. E se ele não quiser levantar, nós vamos em frente, rumo a Canaã celestial. Caia quem cair, aconteça o que acontecer dentro da minha igreja, eu estou olhando para Jesus, Ele que é a rocha. Ele quer que eu seja prudente.
alicerçando a minha fé em Cristo Jesus, que é a rocha, ouvindo e praticando a sua palavra, independentemente de quem está em torno de mim, independentemente daquilo que vão falar comigo para torcer a verdade, porque os falsos profetas estão aí torcendo a verdade. Vamos pedir a orientação do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para que nós possamos ter a nossa fé fundada em Cristo Jesus. Amém? Que possamos sentir a bênção de Deus, a direção de Deus na nossa vida e que possamos ser prudentes ao caminhar rumo a Canaã celestial. Esse é o meu desejo e é o desejo de Deus. Que o Senhor te fortaleça e fortaleça a mim também. Que possamos pôr a nossa confiança em Jesus. Amém? Muito obrigada por você nos ouvir. Um abraço gostoso para você. Um feliz sábado na doce companhia de Jesus. E até sábado que vem.